Bem, então você tem todos os seus direitos. Agora, aqui no parlamento, nós vamos votar se casamento é entre homem e mulher ou se casamento é entre homem com homem. E eu vou dizer aqui, só para terminar, para embasar aquilo que eu estou defendendo. A palavra de Deus diz: quando você pede para o quadrado para ele ter somente 3 lados, ele deixa de ser um quadrado. Então tomem cuidado para que vocês não tentem tornar e mudar a realidade. É isso que eu tenho para dizer, senhor presidente. Obrigado. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Depois a gente entender, fazer o entendimento aqui, se vai ter acordo, se não vai ter acordo, eu respondo O senhor responderá hoje. Após o acordo, a gente vê como é que vai ficar o acordo e aí eu respondo. No horário do expediente, inclusive. Obrigado, senhor presidente. Deputado Gilvan. Eu. Deputado Gilvan, da Federal. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, quero prestar minha solidariedade a Vossa Excelência. Todos nós que temos pai, a gente sabe bem a importância de um pai e de uma mãe em nossas vidas. Eu quero começar dizendo que o respeito é uma via de mão dupla. Você discordar não significa que você virou um homofóbico, um transfóbico. Discordar não é discriminar. Então, cada um tem seu pensamento. A gente vive numa democracia. Cada um defende aquilo que acredita. E eu, como legislador, através das minhas crenças, o que eu aprendi com a palavra de Deus é que casamento é entre homem e mulher. Pode vaiar, se vocês quiserem. Aí o que eu falo é que o respeito é uma via de mão dupla. Foi falado aqui no STF, o STF não tem poder de legislar. Quem são legisladores somos nós. As pautas da sociedade têm que passar por aqui, pelo parlamento, não pelo STF, que inclusive quer legalizar droga e aborto. O STF... Aí, vice-presidente, aí eu vou pedir para recompor minha fala. Senhor presidente, por gentileza, eu vejo deputados aqui tirando sarro do deputado que está falando ali. Se não a respeito das pessoas que estão visitando a casa, eu até compreendo, mas os deputados, por gentileza, o deputado está com o microfone na mão. Na sua vez, Vossa Excelência fala. Você não pode nem falar aqui, a não ser que o presidente lhe conceda a palavra. Há um deputado com a palavra. Eu peço novamente o respeito de todos aqui, dos deputados. Eu já falei, pedi o respeito dos deputados com os deputados e dos manifestantes também. Deputado Gilvan, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, voltando ao raciocínio aqui, o STF, a atribuição dele é dizer o que é constitucional ou inconstitucional. Tá muito barulho, presidente. Deputada Érica, deputada Clarice, deputado Gilvan, da Federal. Presidente, porque a deputada... O deputado está dizendo que eu estava debochando do deputado, mas isso não é uma verdade. Debochar das pessoas é tapar o ouvido quando elas falam, como tem um vídeo de Vossa Excelência fazendo isso comigo na CPMI. Isso é deboche. Agora, eu estava conversando com o deputado Paulo Félix, meu amigo, e a deputada está dizendo insultos e mentira. Presidente, Vossa Excelência está entendendo que eles estão fazendo obstrução. Vossa Excelência tem que tomar uma decisão. Senhor presidente, o senhor marcou a sessão para meio-dia. Eu estou sentado aqui desde o meio-dia. Já são 3 horas da tarde. É uma falta de respeito. Vamos encerrar. Não, senhora, Vossa Excelência não estava aqui, não. Eu estou aqui desde o meio-dia, senhor presidente. Bora pra Vossa Excelência tem que resolver presidente. se vai votar ou não vai votar. Nós vamos encerrar a lista dos inscritos agora, o deputado Gilvan, e aí vamos decidir se tem audiência, se não tem, se não tiver, vamos votar logo. E se tiver, vamos marcar logo também. Deputado Gilvan, por favor, continue. Respeito, vocês nos respeitem também. Então, você tem todos os seus direitos. Agora, aqui no parlamento, nós vamos votar se casamento é entre homem e mulher ou se casamento é entre homem com homem. E eu vou dizer aqui, só para terminar, para embasar aquilo que eu estou defendendo. A palavra de Deus diz, mas olha só a zombaria da palavra de Deus. Então vocês não querem respeito. Vocês respeitem a palavra de Deus.
Eu já falei, eu vou pedir, se continuarem a interromper a fala dos deputados, presidente, que os senhores saiam da... Só quero ler isso, assim, a minha palavra não vai ser cesseada. Quanto a deboche do PT e PSOL é um elogio para mim. Mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Deus, pátria, família e liberdade. Deputada Cristiane Lopes com a palavra. Deputada Cristiane Lopes. Presidente. Por favor, silêncio. Ô, presidente, por favor, silêncio. Presidente, não se pode invadir a privacidade, não se pode filmar quem quer que seja sem autorização da pessoa. Não se pode, presidente. Sei o que é que Vossa tá Excelência acontecendo tem ali. que estar dentro do que diz a nossa própria legislação. É o que mais uma vez, acontece aqui, deputada. E pela é o que mais última acontece O aqui. que mais acontece É o aqui? que mais Gente, pelo acontece amor de Deus, o aqui. presidente tá falando. não pode vou correr requerer as filmagens, deputada Érica. Eu De vou todos que pedir. me filmaram também, deputada Érica Cocai. Não, entrou nessa casa, está sendo gravado. Eu vou Não quer ser filmado, é só Pessoal, sair. Por favor. Eu vou pedir pela última vez aos manifestantes. Nós somos pessoas públicas e devemos responder por todas as nossas ações. Pois é, eu não Mas é peço que diferente não... de uma pessoa Deputada, estar por aqui. favor. Cocai, por favor, Cocai. Por favor, deputado. Por favor, digo eu. Quer encerrar isso? Presidente, pede a Posso Polícia prosseguir, Legislativa senhor para presidente? retirar, presidente. Se eu puder prosseguir, senhor Eu presidente. peço vou pela prosseguir. última vez que não interrompam a reunião dos parlamentares. Por favor. É a última vez. É a última vez. Senhor presidente. Deputado Nicolas está com a palavra. Obrigado. Meus pêsames pela falência do seu pai, que o Senhor conforte seu coração. Agora, o tema aqui, obviamente, ele é sensível e o debate deve ser levado a sério. E quando aqui parlamentares, por exemplo, né, citam a Bíblia, a vaias e pedem a Constituição. Só que eles utilizam o argumento bíblico para nos rebater. Ou seja, a Bíblia só serve quando os convém. E quando a gente utiliza a Bíblia, eles dizem para poder utilizar a Constituição. Quando nós lemos a Constituição, que está aqui no parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Eles dizem que não é para recorrer à Constituição, mas recorrer ao STF. Só que utilizar o STF como balizador de justiça, de fato, é ser muito inocente. Até mesmo porque nós estamos vendo o STF usurpar suas competências, inclusive com esses temas. Nós temos agora a equiparação da homofobia como racismo pelo STF, sem passar a tipificação, sem passar aqui pelo Congresso Nacional. Nós temos a própria legalização aí das drogas, até 60 gramas de maconha do porte, sendo considerado não crime, também sem discussão aqui do Congresso Nacional. Ou seja, utilizar desses argumentos como todos são iguais perante a lei, como um argumento balizador, sem utilizar os contextos, como, por exemplo, a isonomia no direito. Você tem ali igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais. O que eu estou querendo dizer? De que você não pode dizer que uma criança é igual a um adulto, até mesmo porque há penas diferentes, por exemplo, para crimes. Então, esse argumento cai-se por terra. Agora, o debate com relação ao casamento, eu falo aqui porque eu concordo em discordar. Eu não acredito que uma sociedade saudável seja aquela que todos concordem com a mesma coisa. Eu acredito que nós temos que debater. Então eu vou falar e talvez para algumas pessoas que têm um entendimento diferente possam se convencer talvez do contrário. Quando nós olhamos, por exemplo, hoje os direitos civis, já tem vários benefícios de nível de herança, transmissão de bens, propriedades compartilhadas que já são asseguradas a essa pessoa, independentemente se ela tem relação sexual com uma ou com outro. Utilizar-se do argumento de que ser contrário ao casamento homoafetivo seria ser uma discriminação, é o mesmo que uma pessoa que defende a poligamia dizer que está sendo discriminado porque não dou o direito para ela a tal. E ainda assim a poligamia não é simplesmente juntar ali várias mulheres e fazer o que quiser, são casamentos separados. O que eu estou querendo dizer? De que o casamento, até mesmo pelo direito civil, é uma união entre constituir uma família, um desejo de construir uma família. E qual o sentido do casamento? Espécie, gênero e número, ou seja, somos seres humanos,
o gênero masculino e feminino, e o número 2, no número só se sustenta pelo gênero também, que são 2. Esse discurso aqui, esse debate, ele não diz respeito a simplesmente uma vontade de... Diz a respeito... Mais tempo... Eu estou falando pela liderança, senhor presidente, por gentileza. É só contar ali, vai passar. Tem representação? O que eu estou... Tem delegação da liderança? Tem delegação da liderança? Vossa Excelência disse que estava usando... Eu vou concluir. Então. A lista... Eu concluo, deputado. Não preocupa não, depois eu falo. Deputado, para concluir... Tem delegação para concluir, isso. Para concluir, senhor presidente, é uma discussão aqui com relação à estrutura da realidade. Independentemente do que vocês possam dizer, a realidade ela é uma só e a realidade não muda porque o interlocutor quer algo que você impõe. Isso daqui gera consequências na nossa sociedade. A Grécia Antiga, como o pastor disse, também existia tudo isso. Mas ainda assim o casamento é um só. Quando você pede para o quadrado, para ele ter somente 3 lados, ele deixa de ser um quadrado. Então tomem cuidado para que vocês não tentem tornar e mudar a realidade. É isso que eu tenho para dizer, senhor presidente. Obrigado.